PEC, a proposta de emenda constitucional dos precatórios, vai à Comissão de Constituição e Justiça do Senado hoje e deve ser votada pelo plenário do Senado até quinta-feira dessa semana, depois de amanhã. Espera-se aprovação razoável da medida que vai tornar possível o calote dos precatórios em grande parte da dívida que a União tem com pessoas jurídicas, civis e organizações sociais para garantir o Auxílio Brasil e outras medidas de expansão dos gastos públicos até num limite previsível de 106 bilhões de reais, que terão, obviamente, efeitos sobre o ano eleitoral de 2022. As pesquisas de opinião, tanto da empresa Atlas quanto do Poder Data, do site O Poder, mostram que Lula e Bolsonaro continuam a liderar, com a liderança de Lula 36% a 29% contra Bolsonaro num eventual segundo turno. Não se sente o efeito ainda muito grande da entrada de Sérgio Moro na lista presidencial, embora ele já apareça como o terceiro colocado nas relações das instituições que têm feito pesquisas sistemáticas sobre a opinião pública a respeito das eleições presidenciais de 22. Ressalte-se ainda, especialmente depois do noticiário de ontem à noite, que o ex-governador Geraldo Alckmin está propenso a compor a chapa presidencial com o ex-presidente Lula. Isso alterará certamente todo o perfil dos candidatos à terceira via, uma vez que Geraldo Alckmin é um nome respeitado e de amplo espectro no eixo, fora do eixo entre Bolsonaro e Lula. Compondo com Lula, Geraldo Alckmin traz uma grande contribuição ao ex-presidente para a vitória eleitoral em 2022. Ressalte-se que Geraldo Alckmin é, sem fazer campanha, atualmente o líder das pesquisas de opinião para governador de São Paulo, seguido, já não tão perto, por Fernando Haddad. A entrada de Geraldo Alckmin no jogo sucessório deve alterar bastante as possibilidades de Lula como candidato a presidente. As emendas secretas. Deputados e senadores aprovam o projeto que deixa sob sigilo nomes de quem se beneficiou das emendas do relator em 2020 e 2021 e dá um nível duvidoso de transparência para as verbas, somente para as verbas no futuro. O Congresso Nacional aprovou o projeto de resolução PRN 4 de 21, que trata da transparência sobre os repasses feitos pelas emendas do relator, as chamadas RP9, Mecanismo de Orçamento Secreto. O placar entre os deputados foi de 268 favoráveis e 31 contrários. No Senado, a votação foi mais apertada, 34 votos sim e 32 não. Agora a matéria vai para a promulgação. Ressalte-se que as verbas secretas deste ano de 21 totalizam cerca de 30 bilhões de reais, cujos destinatários e os provocadores das emendas não são conhecidos e permanecerão nesse status a partir das decisões perigosas do Congresso Nacional frente à decisão do STF de garantir publicidade às emendas, a designação dos destinos e a designação de seus provocadores. A resolução do Congresso Nacional, especialmente pelo parecer do senador relator, indica que a designação, a identificação dos tomadores de decisão somente será possível se a mesa do Congresso Nacional decidir assim a identificação. Aguarda-se o pronunciamento
do Supremo Tribunal Federal sobre essa medida, obviamente, procrastinadora do Congresso frente a uma decisão clara e direta do Judiciário brasileiro. O PSDB sai das prévias bastante cindido e nota-se um grande movimento de João Dória em busca da composição. O mais provável é que Dória esteja próximo de Sérgio Moro para uma composição que evite um desgaste do candidato do PSDB nessa circunstância eleitoral, assim como foi na última, onde Geraldo Alckmin, como candidato do PSDB, teve uma pífia participação nas eleições. Espera-se alguma medida de João Dória no sentido de atravessar esse samba e buscar uma ampliação das suas bases, talvez como vice-presidente na chapa de Sérgio Moro. A sabatina de André Mendonça será nessa quarta-feira, junto à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, esperando-se, uma vez aprovada, se aprovada, que o plenário decida sobre sua nomeação para o TF, para o STF, muito provavelmente ainda antes do fim do ano de 21. A relação entre a inflação e a Federação Brasileira, composta pelos estados brasileiros mais o Distrito Federal, indica uma curiosidade. Por exemplo, se a inflação, que está em redor de 12%, ela permanecer, ela deve gerar uma receita extra de 12 bilhões de reais aos estados, devido ao aumento nas tarifas do ICMS pelas correções, pela correção inflacionária. Diga-se de passagem que os estados já estão prejudicados pela recente decisão do STF, motivando a perda do ICMS, uma decisão do STF sobre a perda do ICMS sobre os setores de energia e telecomunicações. Os governadores se mexem profundamente em Brasília para tentar que, apesar dos ganhos com a inflação, as perdas no setor de telecomunicações e energia alterem sobremodo a receita dos estados e assim prejudique as suas administrações até o final do ano de 22. O Ministério de Educação continua numa grande confusão, mais uma vez envolvendo tanto o INEP, que vimos alterou bastante a circunstância pacífica da realização do Enem, como agora, recentemente, na segunda-feira, a demissão, o pedido de demissão de 52 professores consultores da CAPES na sua condição, devido às decisões da direção da CAPES, favorecendo ensino à distância e o reconhecimento de cursos considerados precários pelos avaliadores. Uma crise a mais na coordenação de aperfeiçoamento do pessoal de ensino superior, CAPES, do Ministério de Educação. Os Correios, provavelmente, a privatização dos Correios não ocorra nesse governo. Fala-se a boca pequena que os recursos, que o preço estimado pelo governo seria 3 bilhões de reais. Ocorre que as projeções divulgadas essa semana de lucratividade pela direção dos Correios indicam que os lucros de 2021 serão equivalentes a 3 bilhões de reais. Ou seja, a malfadada operação promete vender os Correios pelo preço da lucratividade de apenas um ano, uma medida paradoxal e patética que deve ser postergada para o próximo governo,
Se o Congresso Nacional tiver força de provar que o preço dos Correios não pode equivaler ao montante de lucros de um só exercício. Vejamos. Por último, ressalte-se que no Chile se realiza, dia 19 desse mês, o segundo turno da eleição presidencial. O candidato de esquerda, Boric, suplanta nas pesquisas de opinião amplamente ao pinochetista Cast. Vejamos o que vai acontecer, mas tudo indica que esse acirrado pleito possa ter a vitória de elementos da esquerda de oposição ao pinochetismo histórico no Chile desde então. É isso aí.